Muito bem, e as redes sociais, claro, são muito importantes. Eu vou trazer novamente o Paulo Pousonoff para essa conversa. Paulo, nós tivemos aí na eleição passada uma situação extremamente única, né? O presidente Bolsonaro praticamente não tinha tempo de televisão, espaço no rádio e TV, nem para falar meu nome é Enéas, né? E de qualquer forma ele teve todo aquele desempenho aí muito articulado com mídias sociais e claro também uma situação política, econômica e também da corrupção naquela eleição. Desta vez você imagina que esse fenômeno vai se repetir em relação ao uso das mídias sociais, infelizmente até o mau uso? Como é que você avalia o desempenho em relação às mídias sociais, Paulo? Marcelo, eu acredito que elas terão, né, as redes sociais elas terão a sua importância eleitoral em 2022, mas não acho que com tanta força quanto foi em 2018, até porque em 2018 até era uma novidade, né, esse uso eleitoral mais intenso das redes sociais. Em 2014, a gente viu também as redes sociais, principalmente Twitter e Facebook, tiveram um peso ali na discussão política, mas eu vejo com certa preocupação isso, sabe, Marcelo? Porque até no meu primeiro comentário aqui eu falei que o poder isola, né? E as redes sociais elas criam bolhas, né? Bolhas muito tóxicas. E eu tenho a impressão, né? Elas são um universo à parte. Não à toa, uma delas, né? O Facebook mudou de nome aí para Meta, né? Fazendo referência a metaverso. Então eu vejo com uma certa preocupação, uma tendência de boa parte aí das pessoas, do eleitorado também, que é muito ativo nas redes sociais, tanto bolsonaristas, quanto petistas, quanto moristas, ciristas, enfim, todo o espectro político, de confundir a realidade das redes sociais com a realidade fora delas. É até essa dissonância que eu percebo em relação às pesquisas eleitorais, né? Eu mesmo vivo, todo mundo aqui vive numa bolha nas redes sociais, porque é próprio do algoritmo criar essa bolha, e de repente, na minha bolha, por exemplo, eu não conheço ninguém que diz que prefere votar em Lula. E daí eu vejo as pesquisas eleitorais e falo, não, tem alguma coisa estranha com a pesquisa, mas talvez o que esteja estranho realmente esse universo à parte em que a gente acaba vivendo nas redes sociais. Então, acho que é bom a gente ver sempre com bastante cuidado e claro, né, os presidenciáveis, aí que entra a importância daquele assessor soprando no ouvido de qualquer presidenciável, qualquer candidato a qualquer cargo, soprando no ouvido que existe uma realidade para além das redes sociais. E Paulo, falando em realidade, a gente já conversou sobre isso, né? A realidade econômica deve se sobrepor aí nessa disputa, né, Paulo? Sim, essa realidade é a que deve se sobrepor, e é por isso que todas essas notícias aí, comecinho do ano, preocupam tanto, né? Aumento de combustíveis, tem aí essa ideia de uma greve geral de funcionários públicos. Hoje, eu já mencionei aqui, o Boletim Focus já diminuiu um pouquinho o PIB, a gente sabe que deve haver muita flutuação do dólar, justamente aí, principalmente depois que a corrida eleitoral pegar fogo de verdade, aí as pesquisas eleitorais, por mais que as pessoas hoje em dia tendam a virar a cara, né, até para as pesquisas eleitorais, dizendo que tudo é uma grande fraude, aí quando começa a chegar perto da eleição, talvez aqueles números comecem a assustar ou a animar, né, dependendo aí da torcida, e isso influencia também o ânimo dos mercados. A gente sabe que ele é muito suscetível a certas palavras, né? A gente vê o PT subindo o tom, pregando mais intervenção na economia, pregando até revogação da reforma trabalhista, o que para mim seria um grande de um desastre, um grande de um retrocesso também. A economia que vai dar o tom, né? A gente ainda está no comecinho do ano, a gente está falando bastante da Omicron, que deve perder força aí no próximo mês, né? Foi o que se viu na Europa. A gente vê a OMS um tanto esquizofrênica também falando sobre pandemia. Uma hora ela diz que a Omicron não é branda, então tem que recrudescer as medidas restritivas. Outra hora, hoje mesmo, ela disse que a Omicron pode representar o fim da pandemia na Europa, até usando aí uma expressão muito aviltada durante a CPI da Covid, que foi a imunidade de rebanho. Então é um ano que eu acredito que a pandemia deva perder força, a gente deve ver tempos de normalidade nesse sentido, e daí a economia mesmo é que vai ganhar força.
E é nisso que o presidente Jair Bolsonaro, se pretende se reeleger, tem que concentrar todas as suas forças, né? Evitar, Marcelo, atrapalhadas aí desnecessárias como essa do reajuste voltado para uma categoria específica. Daqui a pouco